A palestra de hoje tem como tema a parábola do servo vigilante. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. E Jesus diz: estejam prontos e conservem suas candeias acesas, como aqueles servos que esperam seu senhor voltar de um casamento, para que, quando bater a porta, ela possa ser aberta imediatamente. Felizes os servos cujo o senhor os encontrar vigilantes. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão apareceria, certamente impediria que a casa fosse arrombada. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. E Pedro pergunta: Senhor, está contando esta parábola para nós ou para todos? E Jesus esclarece: quem é o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega os outros servos para lhes dar alimento no tempo devido? Suponham que o servo diga: meu senhor se demora a voltar, e comece a bater nos outros servos, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e o punirá severamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a vontade do seu senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Nós podemos utilizar alguns livros importantes que trabalham com parábolas, muito importantes para a doutrina espírita, porque são completamente esclarecedores. Um deles é Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares. Ele vai afirmar para nós que esta parábola é um trecho do sermão profético que Jesus vai proferir quase ao final de sua missão na Terra. Nesta parábola, Jesus está recomendando para que cada um de nós possa justamente executar as suas tarefas em benefício do progresso espiritual de si mesmos, mas também dos seus semelhantes. É desta forma que nós vamos começar a perceber que quando ele diz: estejam preparados e conservem suas candeias acesas, esta luz é a luz da espiritualidade. Primeiramente, nós fazemos isso por nós. Está relacionado com a nossa reforma íntima e com o nosso conhecimento do Evangelho. Vamos lembrar que aqui na casa mesmo, nós temos muitos cursos, não apenas aquele curso que nós fazemos também para nos disciplinarmos em relação à mediunidade, mas muitos outros cursos que estudam os livros de base e que vão trazer esta clareza espiritual para nós. À medida que estamos trabalhando esta espiritualidade, esta clareza em nós, de forma concomitante, nós também temos que trabalhar pelos outros. Nós somos responsáveis pelo nosso núcleo doméstico. Eu ainda afirmo, nós somos responsáveis principalmente por nossos tutelados, por nossos filhos. Quem seria eu se eu cuidasse da minha espiritualidade, se eu buscasse luz para a minha vida e não esclarecesse minhas filhas? Que pessoa é essa que busca a clareza com o Evangelho do Mestre e não ilumina a vida das crianças, das suas crianças? Então nós não estamos nem dizendo de uma forma abrangente a iluminar o caminho daqueles que estão em suas casas, que estão no ambiente de trabalho. Mais simples que isso. Eu preciso iluminar a vida das minhas crianças com o Evangelho. Então façamos este trabalho de trazer as crianças à evangelização, onde os pais se esclarecem, onde as crianças podem ser esclarecidas e desta forma nós mantemos as candeias acesas. Ele ainda diz: como cristão, nós devemos assistir à família humana, família do Senhor,
que é toda a humanidade. Isso conforme as necessidades de cada um. Então, tudo começa no ambiente doméstico. Eu me alinho com a reforma íntima e o conhecimento do Evangelho, através dos cursos, através da evangelização. Trabalho com meus filhos e também com o meu cônjuge. O núcleo doméstico precisa ser iluminado através do progresso espiritual. E aí ele continua: se estiver sempre pronto, em condições de servir e iluminar a vida das pessoas, ensinando o caminho que conduz a Deus, nós seremos tidos para Deus como os bons servos. E assim nós conquistaremos a confiança do Senhor, que entregará para nós a administração do seu patrimônio. Nós seremos obreiros da providência divina. Mas se nós pensarmos realmente no que já desempenhamos, nós somos administradores do patrimônio divino desta forma. Dentro do ambiente doméstico, eu estou administrando um patrimônio divino, porque estou conduzindo os filhos de Deus dentro da minha casa. Então, eu tenho responsabilidades. Ele diz, através do Evangelho, nós sabemos qual é a vontade do Senhor. Por toda parte, existem aqueles que precisam de amparo e proteção, de esclarecimento e também de estímulo para o bem. Aqueles que estão carentes de exemplos de fé, esperança, paciência e resignação diante das provas de vida, de todas as vicissitudes que a vida pode entregar para cada um de nós. Então, nós encontramos locais para servir em toda parte. Nós encontramos ocasiões em que nós seremos úteis de todas as formas. Nós precisamos querer realizar isso tudo. Nós precisamos estar atentos e nos colocarmos em obra de atuação edificante para nós e para os outros. Ele ainda diz, precisamos dar conta dos compromissos assumidos com Jesus, cuidando com zelo e dedicação daqueles que nos são confiados. E dessa forma nós trazemos a primeira reflexão de hoje. Pensem, meus irmãos, todos nós estamos num local, fomos inseridos onde seremos úteis, onde temos a participação com outras pessoas. Nós progredimos e ajudamos outras pessoas a progredirem. Todos nós recebemos pessoas nos foram confiadas. Então a reflexão é, quais são as pessoas que lhes foram confiadas? No meu caso, eu já disse. Eu recebi 2 mocinhas que me foram confiadas como filhas. Recentemente, minha mãe enferma também me foi confiada. Eu tenho também muitos pacientes. Eles me foram confiados, eu preciso cuidar da saúde dessas pessoas. Aqui na Casa Espírita, trabalhando com um grupo de gestantes, também me foram confiadas. E hoje estou atuando com a espiritualidade e com vocês também me foram confiados. É também um trabalho sério que executo. E vocês? Quais são as pessoas que lhe foram confiadas? Tenho certeza que vocês também assumiram grande compromisso com muitas pessoas. Pensemos. Será que nós estamos realmente desempenhando um bom trabalho? Nós estamos iluminando a vida dessas pessoas? Se eu parar para pensar hoje em tudo o que fiz durante este ano com estas pessoas, será que eu posso dizer, Senhor, graças a Deus, deu tudo certo? Eu fiz o meu melhor, o que foi possível dentro do meu esclarecimento, dentro das minhas possibilidades, eu fiz tudo o que pude. Muito obrigada, Pai. O Senhor bem conduziu os meus pensamentos. Ou, pensando melhor, ficou faltando muito a desejar. Eu poderia ter feito muitas coisas, eu deixei de ouvi-los, eu deixei de ampará-los. Eu deveria ter cuidado melhor deles, cuidado da saúde. Eu poderia ter esclarecido adequadamente. Eu poderia ter estudado o Evangelho, feito o Evangelho no lar.
no meu ambiente de trabalho, eu também poderia ter cedido mais colaboração para que as pessoas ficassem mais tranquilas ao meu lado. O que foi que ficou faltando durante este ano? Será que eu realmente deixei de ser colaborativa com essas pessoas? Então, que possamos pensar em como estamos atuando nestes locais onde nós somos indispensáveis, onde realmente ninguém fará o que eu preciso fazer. Que eu possa pensar em cada uma dessas pessoas e realmente analisar os meus feitos, as minhas obras, sabendo se eu estava com a candeia acesa e se eu estava pronta, vigilante para realizar aquilo que Deus desejava para mim. Lembrando que cada um de nós tem um planejamento. Nós fizemos este planejamento reencarnatório lá na espiritualidade antes de regressarmos aqui para a matéria. Nós estabelecemos contato com estas pessoas que estão conosco. Por mais difíceis que sejam estas pessoas, por mais difícil que seja esta união, nós fizemos acordos no plano espiritual. Já pensou, pergunta o mentor, como seria regressarmos para a pátria espiritual e percebermos que muito ficou a desejar, que eu não cumpri, que eu não concretizei aquilo que era do meu plano, coisas fundamentais que eu deveria fazer e que simplesmente eu fui deixando de lado, mas eu podia fazer, eu tinha condições de executar. E se eu chego e percebo que não fiz, qual será o sentimento que eu vou ter? De frustração. Com toda certeza, eu vou me decepcionar porque deixei de fazer algo que estava ao meu alcance. Então, que possamos refletir principalmente diante disso. Mas também podemos trabalhar com o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Porque este escritor fala para nós, e este livro, inclusive, é ótimo para trabalhar com as parábolas. Ele diz para nós que trabalho e vigilância devem ser contínuos. Cada um de nós deve pensar que nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer no dia de hoje. Nós precisamos nos reconciliar com as pessoas. Nós precisamos cuidar do nosso aperfeiçoamento espiritual. Precisamos bem cumprir cada uma de nossas tarefas dentro de casa, no ambiente de trabalho, no centro espírita. Nós temos muito o que fazer e precisamos fazer bem cada uma destas tarefas. Nós precisamos amparar os necessitados. Isso também está ao nosso alcance. E nós precisamos também suportar com abnegação e com tolerância a antipatia dos outros por nós. Parece que não é nada, mas muitas pessoas ainda chegam dizendo, e eu escutei isso de uma jovem esses dias. Ela chegou chorando no consultório e ela falava, eu não estou suportando, eu não estou aguentando mais, porque eu estou trabalhando e ela fica me incomodando. Toda hora ela vem falando que não está certo, que não está bom, que eu não sou como a outra que trabalhava aqui. Eu estou querendo pedir as contas, Paulo, eu já não estou aguentando mais. E é uma jovem inclusive, que tem histórico de automutilação. Então, para ela, esta pressão é forte demais. Mas nós precisamos compreender que as pessoas têm o direito de nos olharem da forma que quiserem. Elas olham para nós e pensam coisas de nós que têm todo o direito de pensar, porque as pessoas são livres para pensarem o que quiserem. Elas nos entregam isso e nós recebemos também se desejamos. Se não, eu não aceito, porque sou uma pessoa que estou me esforçando para fazer o meu melhor. Então, que cada um possa seguir o seu caminho. Nós precisamos respeitar a antipatia que as outras pessoas têm por nós. Fica muito mais fácil seguirmos em paz desta maneira. E este escritor lembra, nós não sabemos quando nós seremos testados, devemos priorizar a nossa saúde mental e também o nosso controle emocional diante de todas as situações, diante de todas as pessoas. Buscarmos o autocontrole dos nossos sentimentos e também
da nossa mente. E também diz, nós não sabemos quando voltaremos para o mundo espiritual, na segunda ou na terceira vigília, ou seja, na mocidade ou na velhice. Por isso devemos aproveitar cada dia, cada momento para realizarmos tudo o que for possível. Muitos ainda falam, minha mãe falava isso, eu tenho saúde para dar e vender, não tenho problema nenhum. Imagina que vou me preocupar com isso ou com aquilo, estou ótima. Mãe fez 65 anos e voltou para o plano espiritual. De repente, foi chamada e retornou. Então nós não podemos afirmar o que será do dia de amanhã, nem o que será do ano de 2025. Que façamos no dia de hoje o que for possível, para que quando este dia chegar e tivermos de regressar para a pátria espiritual, porque afinal é a única certeza que nós temos, que um dia regressaremos, estejamos de consciência tranquila, em paz com tudo o que foi feito para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Erasmo diz, na noite de hoje, se você tem questões mal resolvidas com alguém, pega o telefone e liga, manda uma mensagem, aproveita a energia do mês, do Natal, tudo fica favorável para a reconciliação. E ele ainda segue, José de Souza e Almeida afirmando, o servo bom é fiel ao seu senhor, é prudente no cumprimento de todos os seus deveres, ele cuida do seu progresso espiritual, zela por todos de sua responsabilidade, todos, novamente, a família, todos os subalternos, de repente no ambiente de trabalho, também são de sua responsabilidade. Todos os companheiros, os nossos amigos, são de nossa responsabilidade. Nós precisamos também pensar neles. Será que meu amigo está passando por alguma dificuldade? Será que aconteceu alguma coisa que ele se entristeceu? Olha, sumiu, nunca mais eu vi. O que foi que aconteceu com essa pessoa? Vamos pegar o telefone, vamos dar uma ligada. Também é um ato de caridade. Que possamos, então, zelar por todas as pessoas que são de nossa responsabilidade. Isso é iluminar o caminho de todos. Isso é cumprir satisfatoriamente os planos do Senhor. A família humana é a família de Deus. E Deus envia pessoas para cruzarem os nossos caminhos. Nós precisamos cuidar de cada uma dessas pessoas. Ele diz, este servo bom, ele trabalha sem cessar, ele não tem descanso, ele não tem folga. E aí você fala, eu estou cansada, eu estou exausta. Que bom, é sinal de que você está sendo boa serva, você está trabalhando incansavelmente, realizando e cumprindo todas as suas tarefas. Isso quer dizer que você sabe administrar os seus bens. Estas pessoas são os bens que nos foram confiados. Agora, o servo mau, ele é infiel. Ele faz o que quer. Ele maltrata as pessoas. Sabe aquela questão que alguém vai buscar ajuda? E aquela pessoa está ali numa posição de que ela pode ajudar. Ela pode fornecer uma cesta básica, ela pode fornecer uma roupa, ela pode ajudar de alguma maneira. Mas aí, ao invés dela ser delicada, atenciosa e amorosa, ela ainda maltrata esta pessoa. Ou então, você vai atrás de um trabalho, você precisa de alguma ajuda. E a pessoa que está ali podendo te ajudar é arrogante, autoritária, ao invés de facilitar para você aquilo que você solicitou, não, faz de tudo para atrapalhar o seu caminho, como que se dissesse, só consegue se eu permitir. Este é o mau servo. Ele não faz aquilo que deveria fazer para ajudar os seus semelhantes. Então continua, abandona o trabalho pelos prazeres do mundo. Quantas pessoas são assim? Quando nós chamamos para uma festa, a lista está cheia. Mas se você diz, por favor, olha, você está vindo para o centro toda quarta-feira? Olha, eu estou precisando tanto de gente para me ajudar. Vamos abrir a salinha das crianças de quarta? Você me ajuda? A gente reveza. Aí a pessoa fala, então, mas eu não venho toda quarta. Não. Eu tenho outras coisas para fazer e ela sabe o que ela vai fazer.
E ela não tem compromissos tão sérios assim, mas ela abandona um trabalho onde ela poderia ajudar as pessoas para se entregar aos prazeres do mundo. Ele segue dizendo: receberá poucos açoites aqueles que erram por ignorância. Eles erram, eles deixam de ajudar, deixam de colaborar, mas eles não sabiam de tudo isso que a gente está conversando. Eles não sabiam, inclusive, que tinham condições de fazer o bem, que são indispensáveis. Porque se eu estou pedindo ajuda para você, é porque você consegue me ajudar. Eu sinto, eu cheguei em você, não foi um acaso, mas ela não sabe disso. Ela errou por ignorância. Então, a correção para ela será branda. Ela terá uma reencarnação de provas. Agora, aqueles que receberão muitos açoites, eles erram por maldade. Eles sabem que estão fazendo coisa errada e continuam fazendo, desrespeitando as leis divinas que estão em sua consciência. A lei que alarma, que fala, poxa, mas você podia ajudar nele? Mas eu não quero, é melhor eu ir para o outro lugar. Então ele sabe que está fazendo coisa errada, continua por pura maldade. Esse receberá reencarnação dolorosa, reencarnação de expiação. Para finalizar, vamos utilizar o Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, porque ele também esclarece dizendo que o servo infiel é aquele que está envolvido com vícios, com maldade, com hipocrisia. Ele se compraz na ignorância. Ele semeia descrença. É aquele que murmura, reclama e se revolta o tempo inteiro, pensa apenas em si mesmo, usa a inteligência a serviço do mal e é um péssimo exemplo para todas as pessoas, dentro e fora de casa. Com isso, Eliseu Rigonati finaliza afirmando que podemos falar dos pregadores que utilizam o evangelho apenas com os lábios, mas não vivem em harmonia com aquilo que pregam, ou então de todos os médiuns que utilizam a mediunidade simplesmente para fins materiais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Kardec também fala para nós que todos que conhecem os preceitos de Jesus são culpáveis de não praticar estes preceitos. O evangelho é difundido entre os cristãos e dentre os cristãos, muitos não leem o evangelho. De todos que leem, muitos não o compreendem. Por isso, nós precisamos afirmar que as palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos, este trabalho de Kardec, dos escritores de gênio e todas as psicografias que ainda chegam para nós, nos esclarecem das palavras de Jesus. Comentam as palavras de Jesus, explicam as palavras de Jesus de uma forma muito clara, justamente para que ninguém possa pretextar ignorância, para que ninguém possa dizer que eu não sabia que era assim que interpretava o evangelho. Nós precisamos nos esclarecer. É com isso que trazemos a reflexão de hoje. Será que eu consegui aproveitar bem este ano para me esclarecer? Eu li. Quantos livros eu li este ano? Eu me esforcei para compreender cada trecho que eu escutei aqui nas palestras. Eu estou participando de algum curso? Será que eu estou sendo a luz para os meus familiares? Eu estou sendo a luz para alguém? Eu estou trazendo as crianças na evangelização? Eu me proponho a fazer o evangelho no lar? Será que as palavras de Jesus iluminam tanto a minha vida assim? A gente está falando de Natal e todo mundo se preocupando com a decoração da casa, com a árvore, até mesmo com a ceia, com os convidados que vão receber. E aí nas palestras de Natal eu estou questionando, se preocuparam com tudo, organizaram tudo direitinho? Vocês já sabem qual é a ceia espiritual que vão servir em seu lar? Nós precisamos saber qual é o trecho do evangelho que nós vamos ler na noite de Natal. Porque desta forma, nós atraímos os espíritos de luz, nós atraímos a presença do Mestre no Natal, no nosso lar. E nós estamos permitindo que o Mestre tenha um novo nascimento dentro de nós. Essa luz que nós buscamos, a candeia acesa, nós só podemos ter com o Evangelho do Mestre. E nós desejamos que todos tenham essa luz em si. Vamos fechar com uma prece. Amado Senhor, que cada um de nós possa estar envolvido com Jesus,
hoje e para sempre. Que possamos ter a luz de Jesus em nós e sermos também candeias a iluminar todas as pessoas que estão no nosso contato. Que eu não perca a esperança e a fé, que eu seja amorosa e leve a paz, a imagem do Mestre Jesus. Agradecendo a Erasmo por mais este trabalho de propagação do Evangelho, que todos os meus irmãos tenham um Natal abençoado com as glórias de Deus e com o Mestre Jesus em cada um de seus lares. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.